Então, galera, semana passada eu vi uma cena de uma série que eu estou fissurado. É uma série de comédia. E o que rolou nessa cena? Tinha, assim, vou te falar de dois personagens. Tinha uma pessoa, uma mulher, que ela, tipo assim, tinha entre 1,5 m e 1,60 m, muito baixinha, ela era toda, tipo assim, cascudinha, assim, e tal, e ela era uma agente, a profissão dela era ser uma agente. Então, tipo assim, imagine que você tem algum talento. Pô, Mafê tem algum talento. Cara, ela quis virar uma cantora sertanejo, beleza? E aí, eu sou agente da Mafê. A minha função vai ser o seguinte, cara, eu vou tentar botar a Mafê em alguns shows, vou tentar fazer Mafê ficar famosa. Então, a profissão da mulher era essa, pegar alguns talentos e fazer esses talentos, essas pessoas ficarem famosas. E ela tinha uma única cliente, que era bem desconhecida, mas era muito talentosa. Enfim, existia um outro personagem, que também era um agente, só que não era agente da Mafê, era agente do Jorge Mateus, sei lá, por exemplo. Então, tipo assim, era um cara mó bambambam, que já, pô, tinha um escritório sinistro num prédio e tal, já tinha uma cliente mó famosa. E o que rolou, cara? Do nada na série. Uma das clientes famosas desse cara, do nada, migrou para outra mulher, que era desconhecida. E aí foi muito bizarro, que, tipo assim, do nada, cara, uma famosa acabou parando com uma agente que era mó, tipo assim, de baixo escalão, entre aspas, entendeu? Só tinha um cliente. E aí rolou, e aí tô chegando na cena que eu quero chegar. Uma vez que isso aconteceu, o agente, que era o Bambambam, falou assim, fulana, pô, chega aqui no meu escritório, chega aqui, sei lá o quê. Aí chegou a gente lá, mano, que era um prédio imenso. Ela subiu o elevador, chegou, assim, toda pequenininha assim na sala. Cara, a sala, quando ela chegou na sala, o que ela viu? Ela viu uma mesa horizontal, tipo, gigante, assim, imagina, o palco todo de mesa. E aí ela sentou de frente para ela, cara. Era o agente boladão, beleza? O agente sinistro. E um monte de advogado. E o agente falou assim, cara, tu roubou minha cliente, mas eu tenho um contrato com ela de 5 anos. Se ela respirar, eu ganho dinheiro. Se ela falar, eu ganho dinheiro. Se ela não dar, eu ganho dinheiro. Você não ganha nada. E aí ele fala assim, cara, você não trouxe ninguém para te representar? Essa foi a frase que me chocou. Cara, você não trouxe ninguém para te representar? Era um agente boladão, conhecido, com vários advogados, e uma outra, cara, uma outra personagem pequenininha, sem nenhum advogado, sem ninguém para representar ela, sem ninguém para ajudar ela. O que eu estou falando desse exemplo? Hoje a gente vai falar de um texto que vai mostrar sobre o como é possível a gente ter um batalhão de pessoas contra a gente. E o quanto a gente precisa de alguém para nos representar. Então, se você quer saber quem é esse alguém, se você quer saber como esse alguém pode de fato te representar, eu preciso que você faça uma parada agora. Essa parada é abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. A gente vai ler do versículo 30 até o 37. Então é Romanos 8, beleza? Versículo 30 até o 37. Aqui entra a minha crise, que eu nunca sei se vocês já abriram ou não, e eu fico sempre ansioso. Mas abram aí Romanos 8, 30 ao 37. Estou olhando para as pessoas, eu acho que foi, hein? Alguém pode dizer amém aí? Foi? Abriram? Partiu ler o texto então. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É ele que os justifica, é Deus que os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, amém. Esse é o texto. Vamos trocar uma ideia um pouco sobre essa carta, a carta de Romanos?
que rola, cara? Paulo está escrevendo para uma galera que nunca conheceu ele pessoalmente, muito provavelmente, tá? Isso que os estudiosos vão dizer. Paulo se envolveu numa viagem missionária lá, mais para o Oriente. Ele completou essa viagem missionária e agora ele queria partir para o Ocidente. Então, não sei se vocês sabiam disso, cara, mas Paulo queria pregar na Espanha. E aí, o que rolava, cara? Uma vez que essa igreja, a igreja de Roma, a capital do Império, não conhecia muito bem Paulo, também rolavam alguns rumores meio derrota, assim. Especialmente um de que, tipo assim, Paulo estava desprezando os judeus demais e considerando de maneira errada, assim, essa relação de judeu e não judeu. E isso era extremamente péssimo. Por quê? Porque, cara, Paulo queria pregar para o Ocidente dessa vez. Se ele tivesse uma igreja ali perto, uma igreja em Roma, que pudesse sustentar ele de alguma forma, que pudesse ser uma base, pô, seria top, entendeu? Só que, para isso, cara, ele tinha que, de alguma forma, se comunicar, conhecer. Ele vai falar isso na carta, cara, eu quero conhecer vocês, vocês se tornaram conhecidos para mim, quero conhecer vocês. Ele se apresenta a essa igreja, beleza? Então, você vai ver, em Romanos 1, cara, aquelas apresentações que, geralmente, Paulo faz para as cartas, ele faz uma bem grande para a carta dos Romanos, e, parênteses, cara, o Clóvis já pregou sobre isso até. Pô, ele começa se apresentando assim, Paulo, servo de Cristo. Poderia falar, o Paulo, cidadão romano, que nem vocês. Não, Paulo, servo de Cristo. Enfim, muito maneiro. E o que tem de especial também nessa carta, cara, é que Paulo, ele vai se apresentar e apresentar muito da doutrina apostólica que acompanha com ele. Então, Paulo vai falar, cara, de muitos pontos cruciais do cristianismo para a galera sacar, ó, o evangelho é eu estou pregando essa parada aqui e, cara, é nisso que se fundamenta a nossa fé. A nossa fé, ela se fundamenta no ensino apostólico, beleza? Então aqui vai ter muita coisa, eu peguei alguns temas, só que eu não vou falar todos aqui, senão vocês vão ficar malucos. Mas, cara, Paulo vai falar nessa carta sobre pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, o Espírito Santo, judeu, não judeu, a obra da igreja, a obra de Cristo, tipo assim, muita coisa. E eu não sei se você está ligado. É a última coisa que eu vou falar antes da gente partir mesmo para a interpretação do texto. Mas tiveram alguns heróis da fé, cara, que se converteram ou tiveram uma experiência muito forte com Deus a partir dessa carta. 2 aqui talvez vocês não conheçam muito bem. Agostinho de Hipona. Alguém conhece esse cara? Conhece? Bravo. Então, cara, se converteu vendo essa carta. John Wesley. Pô, irado, hein? Pode... Cara, John Wesley, pô, avivalista sinistro, cara. Teve encontro com Deus a partir de Romanos. E um outro cara, esse vocês vão conhecer. Vocês vão conhecerem, o bagulho vai tremer aqui de novo e vai todo mundo embora para casa. Pô, Martinho Lutero, beleza? Conhecem esse cara? Cara, se converteu lendo Romanos. A reforma protestante aconteceu, cara, assim, por causa de uma experiência com Deus que Lutero teve a partir dessa carta de Romanos. Então, essa carta é muito especial, cara. Tem uma piada bem Jonatas, assim, a se fazer, mas que eu vou fazer, é que uma galera se converteu lendo esse livro. Se vocês lerem também, cara, assim, tomar cuidado, que aí, de repente, vocês vão acabar se convertendo também. Viu? Falei que era piada Jonatas, ninguém riu. Com todo respeito aos Jonatas. Aqui, enfim. Triste, né? Achei que agora vocês fossem rir, pô, tô falando mal dos outros. Mas beleza. Vamos partir então, cara. Vamos falar do que está rolando logo antes do nosso texto, beleza? Isso vai ajudar para a gente chegar no ouro. Paulo está construindo um raciocínio, desde mais ou menos o capítulo 6, para mostrar, cara, o quanto a graça triunfa mesmo, quanto a graça triunfa pela justiça de Deus, que é diferente da justiça dos homens, que é diferente do que a galera conhecia só como a lei naquele momento. Ele vai pegar lá, no capítulo 7, um texto muito famoso, cara. Ele vai começar a narrar como era a vida de um judeu antes desse judeu se converter. É um cara que conhecia a lei, beleza? Mas ele ainda não era convertido. E aí ele fala aquelas paradas que a gente canta numa música. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Eu sou escravo do pecado. Vocês conhecem essa parada? Alguém lembra dessa música? Liberta-me de mim, o nome da música. Pô, Paulo está falando desses negócios, descrevendo basicamente assim: eu quero chegar na graça, né? Cara, antes da graça, a nossa vida era uma desgraça. Assim, a gente tinha a opção, a gente conhecia até o que era bom, se a gente fosse ver a lei. Mas, cara, ainda que a gente quisesse fazer o que era certo, cara, eu não conseguia. Ele vai descrever que sem Jesus, o destino é a gente sempre errar. E aí, cara,
É um texto bem dramático, bem triste. E quando chega no final, ele fala assim: miserável homem que eu sou. A conclusão dele, diante do pecado que habitava nele, era essa: miserável homem que eu sou. E aí ele se pergunta: quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Daí começa o nosso capítulo. E o nosso capítulo começa, cara, maravilhosamente bem. Nosso capítulo começa assim: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cara, a partir do capítulo 8, Paulo vai trazer literalmente o triunfo da graça, o triunfo de Jesus sobre a condenação que viria sobre a gente. Então, o nosso texto vai falar justamente dessa decisão de Deus de nos justificar. Vai falar sobre como uma vez, cara, que Deus justificou a gente, ninguém pode tirar isso. Ninguém pode descartar aquilo que Jesus já fez. Então, eu queria trazer para vocês algumas lições, vão ser 3. E, cara, eu espero que Deus fale o coração de vocês. A primeira lição que esse texto traz para a gente é a seguinte: sempre existiu um plano de salvação. Cara, olha só, sempre existiu um plano para salvar a gente. Mesmo quando, assim, Paulo narrou a nossa derrota, né? Cara, já existia um plano para acabar com a nossa derrota. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Não sei se vocês estão ligados, mas eu faço parte da Meta Consultoria, que é uma empresa júnior da faculdade, que é uma consultoria de gestão de negócios, então, e entre outras coisas. Então chega um cara que quer fazer alguma coisa, tipo, abrir uma boutique de carne. E aí esse cara chega pra gente: olha, eu quero abrir uma boutique de carne, vocês me ajudam? E aí a gente ajuda eles, né? A gente presta uma consultoria para ele, faz alguns serviços. E toda vez que começa um projeto novo, a gente faz uma parada que a gente chama de gestão de risco. Cara, isso é bem legal. A gente pega todos os consultores que vão trabalhar nesse projeto. Então, consultora... Deixa eu ver, quem que eu vou escolher como consultor? Não escolhi ninguém não, vida que segue. Vem os consultores, se reúnem, eles chamam também os negociadores, a galera que negociou com o cliente, e eles pensam assim: cara, o que pode dar errado nesse projeto? É literalmente isso, cara. É uma reunião que o nego pega e pensa assim, tudo de desgraça que pode acontecer. E eles começam a listar isso. Cara, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar errado. O cliente pode sumir e não responder a gente. E a gente começa a listar isso. Aí depois a gente começa a dar notas de gravidade para as coisas. E aí vem a parte que eu acho mais maneira. A gente faz planos de ação. A gente faz um plano de ação preventivo, que é o seguinte: o que a gente faz agora para essa parada, essa bomba não explodir? A gente faz um outro tipo de plano, que é um plano reativo. Esse é mais maneiro ainda. A gente se pensa assim junto: cara, a bomba explodiu. O cliente ficou maluco, ele não fala mais com a gente. O que a gente faz? A gente faz esse plano reativo. Acontece que Deus fez algo parecido com a gente na história. Deixa eu te explicar. Existia uma bomba, beleza? Existia uma bomba, Deus já via essa bomba acontecer. Vou falar um pouquinho sobre o que era essa bomba, tá? Deus criou lá a gente, a humanidade, tranquilona, a natureza. Ele viu que era bom, era tudo bom. Adão tinha a possibilidade de caminhar com Deus para sempre. E a gente não teria choro, dor, doença. A gente não morreria. Adão também tinha a possibilidade de escolher o caminho do pecado, o caminho do afastamento de Deus. Então, entre Deus e entre não Deus, ele decide explodir a bomba, cara. Ele não escolhe Deus. E aí isso tem uma consequência horrível para a gente. O que rola? Desde que você nasceu, você tem um probleminha, né? Um probleminha que se chama pecado. Um probleminha que se chama, e aí vocês podem ficar meio bolados, depravação total. Isso é muito bizarro, né? Tipo, aí, tu é totalmente depravado. Imagina tu falar isso sobre. Mas, cara, esse conceito de depravação total significa o seguinte: é uma bomba que explodiu, exatamente como Paulo falou. Mano, na totalidade que você tem, então na sua área emocional, psicológica, cara, física, qualquer coisa, em todas as áreas da sua vida, na sua totalidade, você foi afetado pelo pecado. Você está desprovido da graça e da sabedoria de Deus, de um jeito que, entre escolher Deus e escolher o pecado, cara, você não tem força para escolher Deus. Você sempre vai escolher o pecado. Só que, mais importante do que a bomba ter explodido, foi o plano reativo que Deus tinha para essa parada. Deus já sabia que a bomba ia explodir, beleza? E Deus já sabia
que seria impossível para a gente escolher ele. O que ele fez? Mano, bolou um plano perfeito. Ele escolheu a gente, cara. Deus escolheu você para caminhar com ele. Sacrificou seu único filho, se colocando no nosso lugar, para que a gente pudesse caminhar com ele. Esse foi o plano de salvação. Então, cara, o que o texto vai dizer para a gente já em Romanos 8, começa assim: e aos que predestinou, beleza? Ele também chamou, e aos que chamou, ele justificou. O que rola, cara, é que antes do mundo ser formado, Deus já tinha escolhido alguns de vocês. Eu não sei aqui quem foi escolhido ou não, nunca vou saber. Mas, cara, Deus já tinha escolhido a gente, beleza? E, cara, Ele sempre te amou, Ele sempre cuidou de você, e Ele sempre saberia que haveria um momento em que Ele iria te chamar e que você faria parte da família de Deus. Esse foi o plano, é isso que o texto deixa claro pra gente. Sempre teve um plano. Deus te predestinou, cara. Sempre teve um plano. E Deus não te predestinou por você ser melhor do que qualquer outra pessoa, de jeito nenhum. Deus te predestinou porque era impossível você destinar Ele, porque era impossível você escolher Ele. Beleza? Agora tem um outro detalhe sobre esse plano de salvação, que vai ser a nossa segunda lição já. Esse plano que Deus criou, ele só é viável por causa de Jesus. Esse plano, ele só dá certo, ele só tem perna, ele só tem fundamento por causa de Jesus. Senão, a salvação seria ineficaz para a gente. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Dá para ver isso no texto que a gente leu, tá? De Romanos 8. Eu vou ler o nosso texto de um jeito meio diferente. Tipo assim, imagina que não tivesse Jesus no texto, beleza? Eu vou ler algumas perguntas que o texto faz e a gente vai pensar um pouco sobre isso. Então, no verso 31, começa uma das primeiras perguntas. Quem será contra nós? Cara, se você parar para pensar assim, quem pode ser contra você? Pô, muita gente, né, cara? Sim, muita gente pode ser mais forte que você. Você pode se deparar que nem naquela situação que eu falei da série, tipo, vários advogados contra você. Muita gente pode ser contra você. A segunda pergunta que ele faz, já no verso 33. Quem fará alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Cara, é simples demais fazer alguma acusação contra mim. Aposto que Rebeca tem várias, cara. Tipo assim, Rebeca, ela cuida da galera da oração. Ela tá muito bolada olhando para mim neste exato momento. E aí, cara, às vezes eu esqueço de falar quem vai tocar violão na reunião de oração. Ela pode simplesmente chegar e me acusar: Diogo, você é um vacilão. E ela faz isso, com alguma frequência. Cara, a humilhação é diária, né? Mas, pô, se alguém chegar para mim e falar: Diogo, você é mó orgulhoso. Eu vou falar: cara, é verdade, cara. Às vezes eu sou orgulhoso pra caraca. Pô, Diogo, tu mentiu, cara. Eu sei que você já mentiu. Eu vou falar: cara, é verdade. Pô, é verdade. Você pode me condenar nesse sentido. Verso 34. Quem nos condenará? Uma outra pergunta. É a mesma coisa, irmão. Quem vai te condenar? Qualquer um. Qualquer um, pô. Qualquer um pode te condenar. O Detran pode me condenar, por exemplo. Acho que eu já furei um sinal, já dei mole em algumas coisas. Eu sou um cara condenável. Pô, já dei muito mole. Agora eu vou roubar a expressão de Paulo aqui. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o texto não está escrito assim. Beleza? A interpretação não é assim. Não é exatamente isso que está na sua Bíblia. Eu posso ler o que está na sua Bíblia? Dessa vez? A primeira pergunta, que está no verso 31, não começa só falando quem será contra nós. Começa falando assim, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O fator Deus faz toda a diferença, meu amigo. Cara, antes, toda a batalha era perdida, estava tudo errado. Hoje, Deus é por nós. Então, irmão, quem será contra nós? Ninguém. Quem vai ser contra Deus? Ninguém. Na segunda pergunta, quem fará alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Se fosse só essa pergunta, a gente estava ferrado. Mas não é só essa pergunta. Continua a frase. É Deus quem os justifica. Caraca, cara, não tem como acusar alguém que Deus justificou. Porque Deus é justo. A terceira e pergunta mais bizarra de todas, quem nos condenará? Qualquer um podia condenar a gente, mas o texto segue. Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Você entende que isso daqui é maravilhoso? Quem vai te condenar? Jesus já foi condenado no seu lugar, cara. Entendeu? Jesus, cara, era o incondenável. Aquele Deus santo, perfeito. Ele
foi por você, Ele é por você. E hoje é impossível te condenar. Hoje a gente tem certeza da nossa salvação. Então imagina agora você nessa reunião e, cara, todos os advogados lá te pressionando, sei lá o quê, e você simplesmente está com Jesus do seu lado. Te garanto, cara, quando Jesus chegasse no seu lado, todos os advogados se ajoelhariam e confessariam que aquele Jesus é o Senhor e não haveria nenhuma acusação, beleza? Porque Deus era por você e acabou ali. Se Ele é por nós, cara, quem será contra nós? Graças a Deus, cara, o plano de salvação aconteceu, porque Jesus aconteceu, porque Jesus morreu por nós. E a terceira lição, ela se dá também a partir dessa mesma ideia. A terceira lição é polêmica. Por causa desse Jesus, a gente pode ter certeza de que uma vez salvo, salvo para sempre. Cara, se Jesus alcançou a sua vida com a graça irresistível dele, nada no mundo vai poder te separar de Deus. Pô, posso meter o professor aqui só um pouquinho? Sei que vocês não gostam de professor, mas eu falo só um pouquinho. Clóvis é professor, vocês não podem falar que gosta de professor, não. Mas olha só, eu não sei se vocês se ligaram, mas a gente trocou uma ideia, mesmo sem perceber, sobre alguns pontos das doutrinas da graça. Uma galera vai chamar isso de 5 pontos do calvinismo. Então, você vai ver que no começo da pregação, a gente falou sobre a depravação total. Pô, é um conceito mesmo, é um dos pontos do calvinismo. É aquela parada que diz que a gente seria incapaz de escolher Deus, porque a gente foi afetado pelo pecado em todas as áreas da nossa vida. Estou falando meio rápido, né? Foi mal. A gente também falou sobre um outro ponto, que era o ponto da eleição incondicional. Cara, uma vez que a gente não consegue escolher Deus, Deus escolheu a gente antes da criação do mundo, beleza? Somos povo dele. Agora, a gente vai falar sobre o 5º ponto do calvinismo. Eu pulei alguns, mas esse é o 5º ponto do calvinismo. É o ponto que intitulou essa pregação, tá? Esse ponto se chama a perseverança dos santos. Esquisitinho, né? A perseverança dos santos. Esse ponto vai dizer, cara, que uma vez que Jesus alcançou a sua vida com soberania, Ele vai guardar a sua vida, Ele vai te acompanhar por todo o seu processo, de modo que, com certeza, cara, no final das contas, você vai estar com Ele na eternidade. Então, mas para a gente ir um pouco tranquilo nessa doutrina, você sabe o que é um santo? Tipo assim, quem aqui acha que não é santo? Pô, eu não sou um santo. Levanta a mão. Beleza, uma galera levantou. Quem aqui acha que é santo? Ó, dá tempo de mudar, hein, galera? Eu levantei, Clóvis levantou, uma pessoa no fundo que eu não consigo ver, infelizmente levantou, tá mais escuro, foi mal, irmão. Cara, deixa eu explicar sobre essa parada de santidade. Vocês devem estar meio bolados agora. Santo significa separado, beleza? Então, Paulo escreve em umas cartas assim, sei lá o quê, aos santos da região da Galácia. Pô, ele não está falando com um santo católico, alguém que fez algo muito diferente na história da igreja. Não, cara. É o povo de Deus, a galera separada ali. Então, se você acredita em Jesus e tal, faz parte do povo de Deus, pô, você é um santo, beleza? Você é santo. Não quer dizer que você é a suprema santidade, tipo assim, você é perfeito. Mas, cara, você é um santo, beleza? Se você vivesse naquele tempo, Paulo ia coisa lá, carta à santa, não, também assim não, mas, pô, carta aos santos que estão na igreja oceânica, entendeu? E seria a gente, tranquilão? Então, cara, o que a doutrina quer dizer é que os santos, a gente, vai perseverar até o final. Então, uma vez que Deus, com seu poder, com sua soberania, te escolheu, pô, brother, você acha que Deus vai ser fraco de te soltar? Você acha que vai existir alguma coisa capaz de fazer ele, putz, perdi, esse daqui já não vai mais comigo? Duda acha que não. E ela está certa. Mas posso provar para vocês que está certa? Eu vou ler um pouquinho mais do texto. E, cara, eu acho que não vai ter mais o que fazer. Mas, gente, acredita em mim, eu falei assim, posso ser um pouco professor agora? Mas, cara, para essa parte assim, do sermão, foi a parte que eu parei uns 15 minutos, assim, comecei a chorar que nem um maluco. Porque essa doutrina é maravilhosa, cara, é maravilhosa. E, para mim, esse é o texto que mais embasa essa doutrina, esse de Romanos 8. Vou ler com vocês só mais um pouquinho.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E agora fica escrachado. Pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, aleluia! Pô, nada, cara, nada pode separar a gente. Paulo está olhando para tudo quanto é canto, presente, o futuro, o anjo, o demônio. Cara, nada consegue separar a gente do amor de Deus. A gente vê isso pela obra de Jesus, e pela continuidade da obra de Jesus. Porque Jesus morre, beleza. Ressuscita, beleza. E depois? Faz o quê? Depois ele vai lá e promete sim, cara, vão, prega o evangelho e eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Esse texto especificamente vai dizer que Jesus intercede por nós. Sabe o que significa, cara? É tipo o que rolou com Pedro. Jesus virou para Pedro e falou, cara, Satanás pediu você para te peneirar. Entendeu? Para fazer tu sofrer. Mas eu falei com Deus em teu favor. Eu orei em seu favor. Cara, você está passando por perrengue. Jesus sabe. Jesus intercede por você. Hoje Jesus intercede por você. Pensa comigo um pouquinho. Se Jesus foi capaz de morrer numa cruz para demonstrar o amor dele por você, cara, como é que ele não vai continuar te guardando em graça até o final dos tempos? Jesus, cara, persevera com a gente. Você não persevera até o final, a perseverança dos santos não acontece por causa dos santos. Você não vai perseverar até o final porque você é bonzinho, mas porque Jesus persevera, porque Jesus não desiste de você. Cara, quando você faz aquele pecado horrível, que você não tem mais coragem de falar com ninguém, que você se sente envergonhado e triste, é Jesus, cara, aquele que fala no teu ouvido, vem para o Pai, volta para mim. É aquele que te recebe, é aquele que te traz perdão. Cara, eu nem esperava falar sobre isso, mas às vezes eu percebo na minha vida que, cara, se dependesse de mim, talvez eu já nem fosse crente, sabe? Se dependesse das minhas escolhas. Mas, cara, eu vejo um Jesus tão maravilhoso, que me acolhe todas as vezes, e que me fala, Diogo, vem por aqui. E, cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Jesus é aquele que cuida da gente na tribulação. É Ele que nos dá paz no momento de angústia. É Ele que nos dá coragem em meio à perseguição. É Ele que nos alimenta na fome, nos veste na nudez, nos guarda do perigo. É Ele, é Ele. Ele sempre com a gente, sem nunca desistir, sem nunca dormir, sem nunca descansar. Ele persevera com seus santos, Ele persevera por seus santos. Ele é o Deus forte que decidiu nos amar, e por causa disso, nada pode nos separar do seu amor. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso Salvador. Uma vez salvos por Jesus, cara, a gente está com Jesus para sempre, porque Ele não desiste. Ele é o Deus que não deixa um só para trás. Amém? Ele é aquele que não deixa um só para trás. Diante disso, que aplicações a gente tem para a nossa vida para encerrar aqui? Vou trazer só duas, tá? A primeira, confie em Jesus para se manter perseverante. Confie em Jesus para se manter perseverante, para se manter na caminhada. O que rola aqui? O texto de fato promete uma perseverança de Jesus com a gente, a intercessão por a gente. Mas o que ele também garante, cara, é que nesse mundo a gente vai passar um monte de perrengue, beleza? Ele cita lá angústia, perigo de espada, assim, de te matarem mesmo, pode acontecer. Ia zoar São Gonçalo aqui agora, mas não vou fazer isso porque eu não tenho, né, lugar de fala que dizem, então não tenho autoridade. Mas assim, cara, você passa por vários perrengues na sua vida. Mas o texto fala que em todos esses perrengues, a gente é mais que vencedor. Pô, isso é maneiro pra caraca, né? Alguém te chamar de mais que vencedor. Mas por que a gente é mais que vencedor? Como?
A gente é mais que vencedor por esses perrengues. Como a gente se mantém perseverante? Por meio daquele que nos amou. É isso que diz o texto. O segredo, cara, o segredo é se manter firme em Jesus. Esse é o segredo. Então, de boa, se a sua devocional não está maneira, cara, corre para Jesus, fala com Jesus na moral. Pô, Jesus, não estou afim de ler a Bíblia. Cara, eu estou achando chato, não estou conseguindo. Pô, eu estou orando assim, mas caraca, meu coração não quer muito aqui. Pô, Jesus, me ajuda. Cara, faz isso, corre para Jesus. Se você está sendo tentado todo dia numa área, pô, toda vez, toda noite, cara, fala com Jesus. Jesus, cara, não estou aguentando, não me deixa cair em tentação, por favor. Se você está sofrendo com qualquer coisa, se você tem alguma angústia, cara, alguma coisa que está na sua cabeça, na sua alma, que tem te adoecido, te feito mal, fala com Jesus, corre para Jesus. Se você está sobrecarregado com alguma coisa, cara, assim, tenta antes de ir para a Netflix, tentar distrair a cabeça, antes de rolar o seu feed inteiro no Instagram, falar com Jesus. Ele é o nosso socorro. É com Ele que a gente se mantém perseverante. Ele é o nosso descanso, beleza? A segunda aplicação é a seguinte: descanse na certeza que a salvação vem do Senhor. Descanse nessa certeza, cara. A nossa salvação vem, porque ela vem do Senhor. Deixa eu pesar o clima um pouquinho aqui. Imagina que você tem 24 horas para viver. Sua vida vai rolar exatamente por 24 horas. Deixa eu ver que horas são. São 8h54. Beleza? Você tem até 8h54 de manhã para viver. Imagina esse cenário. O que você faria? O que você faria? Provavelmente você pensou assim, cara, ficaria aqui no culto. Eu iria para o restaurante que eu mais gosto na vida. Ia ligar para a galera que eu amo, que eu gosto e tal, de estar junto. Ia marcar uma resenha histórica de 24 horas. Mas, cara, pensa nos minutos finais. 5 minutos finais, no minuto final. 30 segundos, cara. 8h53 e 30. 10, 9, 8, 7. O que você pensaria? O que você estaria pensando? Com certeza, chegaria uma hora que você ia pensar: irmãos, o que vem depois disso? Não, irmãos é brincadeira, tá? Eu sei que é errado. É só para causar uma polêmica. Mas com certeza vocês iam pensar: mano, 5 segundos para eu morrer. Quando eu fechar o olho aqui, o que vai acontecer? O que vem? Já se perguntaram nisso, cara? Vocês estão ligados que vocês vão partir um dia, né? Pô, tá ligado, né? Dura tá rindo muito. Pô, mas uma hora vocês rodam, né? Todo mundo. Já pensaram nisso? Sabe o que é doideira, cara? É que se a gente é crente, a gente estivesse nessa situação, nesses 10 segundos finais, cara, tenho muita convicção que a gente estaria louvando a Jesus com todo o nosso coração. A gente ia saber que no momento que a gente fechasse o olho, a gente ia abrir o olho na eternidade, sabe? Nos momentos finais, cara, a gente saberia que a nossa salvação vem dele. E, cara, não sei se você já pensou sobre essa parada, talvez você seja muito novo para pensar nisso. Mas, pô, cara, isso é uma questão, assim, que angustia muitas pessoas. O que vem depois da morte? Pô, a gente tem um descanso, cara, na certeza de que a gente vai estar com Jesus na eternidade. Pô, isso, cara, ninguém compra. Não tem como comprar isso, essa convicção. Vou contar uma última história. Cara, ao longo da história da igreja, assim, rolaram alguns martírios, né? Martírios é, pô, você ser morto por causa da sua fé. E, em determinado momento, alguns cristãos iam ser mortos, muitas vezes de maneira pública, cara, com uma plateia aplaudindo e gritando isso. E tem registro de alguns cristãos. Pô, isso é muito... Cara, eles sabiam que seriam executados, tá? E eles iam cantando, cara. Eles iam cantando para a execução deles. Mano, eles sabiam que minutos depois eles iam morrer, e eles iam cantando a Deus. Aí, pô, mó droga isso, né? Mas meteram os guardas e cortaram a língua de alguns deles, para eles não cantarem. Mas, cara, você entende o que é isso? Essa galera cantava, mesmo diante da morte, por causa dessa aplicação, cara. Eles descansavam na certeza de que a salvação do Senhor ia vir. Então, brother, de verdade, tem muitas coisas ruins que podem estar acontecendo na sua vida. Sei mesmo. Tipo, eu não sei mesmo.
Mas em meio a todas essas coisas, cara, pô, para um pouquinho e agradece, cara. Agradece porque, poxa, possivelmente seu nome foi escrito no livro da vida, cara, e você vai estar com Jesus no final da vida. Pô, descansa, cara, descansa, porque Jesus te salvou. Isso é maravilhoso demais. Para concluir, essa pergunta é uma pergunta muito, muito válida, tá? Mas eu falei aqui sobre eleição, sobre predestinação, o texto também fala disso, sobre certeza da salvação. E, mano, como é que vocês sabem se vocês foram salvos ou não? Essa é uma baita pergunta para se responder, né? Pô, como é que eu sei se eu fui salvo, cara? Como é que eu sei que eu faço parte do bonde que foi eleito aí, que Deus tinha um plano? Como é que eu sei? Tem uma galera que pode falar para você assim, poxa, olha para o seu coração. Pode até ser, assim, viável mesmo, verdade. Mas, pô, eu queria fazer um convite diferente para vocês. Você quer saber se você foi salvo? Hoje, você que está aqui essa noite, você quer saber se essa pregação tem a ver contigo mesmo, se você foi salvo? Faz o seguinte, cara. Olha para a cruz. Pensa na cruz. Enquanto você estiver pensando na cruz, pensa no que você vê. Se na cruz você enxerga o seu Salvador suficiente, perfeito e completo, se na cruz, cara, você enxerga o Filho de Deus se sacrificando por você e você crê nisso, cara, descansa em paz, cara. Descansa em paz. O seu nome está no livro da vida. A salvação do Senhor vai vir sobre você. Descansa na certeza da salvação. O segredo é crer em Jesus, crer no sacrifício dele. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por você ser o Deus que persevera com a gente, Senhor. Em vários momentos, Senhor, de fraqueza, Senhor, em que a gente se afastou de você, Senhor, que a gente ignorou o seu nome, você não desistiu da gente. Muito obrigado, Senhor, porque você é o Deus Santo que persevera com os seus santos. Muito obrigado, Senhor, porque o teu amor constrange a nossa vida, Pai. A gente olha, Senhor, para o Calvário, Senhor, a gente olha para a cruz e a gente te agradece, Senhor. A gente te agradece porque a gente nunca poderia ter te escolhido. A gente nunca seria capaz, Senhor. A gente nunca seria capaz de estar contigo, de estar em comunhão contigo. Obrigado, Senhor, porque você toma, Senhor, a ira de Deus em nosso lugar. Jesus, você recebe a ira que a gente merecia. Você recebe a condenação que a gente merecia. Por isso, Senhor, ninguém pode nos condenar mais, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por ter enviado o seu Filho para que a gente tivesse a vida eterna. Obrigado pela certeza da salvação que a gente tem em Jesus. E obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor que vai nos guiar até o final, Senhor. Até o final. No nome de Jesus que eu te agradeço, Pai. Amém.